crianças, vocês já ouviram? Franja menino que enfrentou o gigante apenas uma pedra. Nós vamos conhecer Davi, o jovem pastor, o corajoso, que confiou em Deus. Davi era o filho mais novo de Jessé e vivia na cidade de Belém. Ele era apenas um jovem pastor que cuidava das ovelhas de seu pai. Mas Deus tinha um plano especial para ele. Davi amava Deus e passava horas tocando sua harpa e cantando louvores enquanto as ovelhas pastavam. Ele tinha um coração puro e cheio de fé. Davi era um pastor corajoso. Quando um leão ou um urso tentava atacar suas ovelhas, ele lutava para protegê-las. Deus sempre o ajudava a vencer. Naquela época, Israel estava em guerra contra os filisteus. Os 3 irmãos mais velhos de Davi foram lutar no exército do rei Saul. Davi ficou em casa cuidando das ovelhas. Um dia, o pai de Davi disse: "Leve este pão e queijo para seus irmãos no acampamento. Veja como eles estão e traga notícias para mim." Davi acordou bem cedo, deixou as ovelhas com outro pastor e partiu para o acampamento. Ele estava animado para ver os seus irmãos. Quando Davi chegou ao acampamento, viu os soldados de Israel de um lado do vale. Do outro lado estavam os filisteus. Os 2 exércitos estavam prontos para a batalha. Davi correu até os seus irmãos e entregou as provisões. Ele começou a fazer perguntas sobre a guerra. De repente, um gigante enorme saiu do acampamento filisteu. Seu nome era Golias. Ele tinha quase 3 metros de altura. Todos os soldados israelitas ficaram com muito medo. Golias gritou bem alto: "Escolha um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês servirão aos filisteus." A Bíblia diz: ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e com muito medo. Ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante. Davi ficou surpreso. Quem é este filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi não tinha medo porque ele confiava em Deus. O irmão mais velho de Davi ficou bravo. "Por que você veio aqui? Com quem deixou as ovelhas? Você é arrogante e mal intencionado." Mas Davi não desistiu. A notícia chegou ao rei Saul que havia um jovem disposto a lutar contra Golias. Saul mandou chamar Davi. "Você é muito jovem", disse o rei. Davi respondeu: "Quando um leão ou um urso levava uma ovelha do rebanho, eu ia atrás dele, atacava-o e arrancava a sua boca. O Senhor me livrou do leão e do urso e me livrará desse filisteu." O rei Saul disse: "Vá, e que o Senhor seja com você." Então ele colocou sua própria armadura em Davi, mas a armadura era grande demais. "Não posso andar com isso", disse ele. "Não estou acostumado." Então Davi tirou a armadura. Davi pegou o seu cajado de pastor e foi até um riacho. Ele escolheu 5 pedrinhas lisas e as colocou em sua bolsa de pastor. Sua arma seria apenas sua funda e sua fé em Deus. Com seu cajado na mão e sua funda na cintura, Davi começou a caminhar em direção ao gigante. Todos os soldados observavam em silêncio. Será que aquele jovem pastor tinha alguma chance? E quando Golias viu Davi, ele zombou: "Sou algum cão para você vir contra mim com varas?" E amaldiçoou Davi por seus deuses. Ele estava muito irritado. Davi continuou: "Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e toda esta assembleia saberá que o Senhor salva sem espada ou lança. A batalha é do Senhor." Golias ficou furioso e começou a avançar em direção a Davi. Seus passos faziam a terra tremer, mas Davi não recuou nem um passo. Davi não esperou. Ele correu rapidamente em direção ao gigante. Enquanto corria, colocou uma pedra em sua funda. Davi girou a funda com toda a sua força. A pedra rodou cada vez mais rápido no ar. Davi mirou bem na testa do gigante.
Davi soltou a pedra. Ela voou pelo ar como um raio e atingiu Golias bem na testa. A pedra afundou em sua testa e o gigante começou a cambalear. O gigante enorme balançou para frente e para trás e então caiu de cara no chão com um estrondo. Davi havia vencido com apenas uma pedra e a sua fé em Deus. Quando os soldados israelitas viram que Golias havia caído, eles gritaram de alegria. Deus havia dado a vitória através de um jovem pastor. Os filisteus ficaram com tanto medo que fugiram correndo. Os israelitas os perseguiram e venceram a batalha. Tudo porque Davi confiou em Deus. Davi se tornou um herói em Israel. O rei Saul o chamou para viver no palácio, mas Davi sabia que a vitória não era dele, era de Deus. A Bíblia nos ensina que através de Davi, que não importa quão grande seja o problema que enfrentamos, se confiarmos em Deus, Ele nos dará a vitória. Davi continuou servindo a Deus com todo o seu coração. Ele escreveu lindos salmos de louvor e mais tarde Deus o tornou rei de Israel. E assim, Davi nos ensinou que com fé em Deus podemos enfrentar qualquer gigante em nossas vidas. Lembre-se sempre, a vitória vem do Senhor. Fim. Tchau, até o próximo vídeo.